Então, dando continuidade aos trabalhos, a gente gostaria de agradecer muito ao senhor José Salvo pela contribuição nossa aqui, ao advogado doutor Renato, que o acompanha nesse momento. Com certeza nós faremos tudo para o respeito constitucional a todos, né, doutor? Então, como previamente combinado. E o José Salvo é o presidente da Associação Corpo e Alma, o senhor José Oswaldo Salvo. A gente agradece a sua presença aqui para contribuir para a gente nessas questões da contribuição da prestação de contas aí do convênio 018, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Associação Corpo e Alma. Então, novamente agradecendo, eu passo a palavra ao relator, vereador Bragato, para o início das perguntas a serem feitas ao senhor José. Bom dia a todos, bom dia presidência, bom dia ao vereador presidente, no qual eu cumprimento os demais vereadores presentes, os colegas advogados, a imprensa, os funcionários da Câmara. Precedendo a oitiva do depoente, em nome da entidade, eu queria registrar em ata um depoimento que eu vou modestamente expor diretamente, para ficar registrado uma questão meramente formal e jurídica que, no entendimento da entidade, é deveras relevante. Posso caminhar nesse sentido? Pois não, doutor. Então, continue. Eu vou me aproximar ali da escrevente. Então, vamos lá. Mas o senhor vai... Isso. A comissão, sim. o relator vai passar para... Eu queria facilitar, por favor. porque até pelas prerrogativas dadas ao advogado, conforme o Estatuto da Advocacia, o advogado tem o direito de falar em pé ou sentado em qualquer... Não, tudo bem, pode ficar espaço. à vontade. Só Sim. peço ao senhor a direcionar o relator para que ele passe... Sim. Ok. Só por isso, doutor. Então, tá bom. Então, vamos lá. No modesto juízo da entidade, resta... eu queria que registrasse ipsis verbis, ipsis literis. Ipsis literis. Qualquer coisa... Por isso que até queria agilizar o processo. No modesto juízo da entidade, resta nebuloso o requerimento que motivou a CPI, ante a ausência de condicionante exigida para o artigo 36 da emenda à Lei Orgânica Municipal, qual seja, o fato determinado. Nele, como fundamento, alega-se que, baseado no noticiado na imprensa escrita e falada, há dúvidas sobre a lisura das atividades e o remanejamento de recursos, de verbas, quer dizer. A primeira expressão, vírgula, aluno de todo o INTER, que envolve o repasse terceiro setor, pode envolver o repasse, que pode alcançar desde os atos pretéritos, como até a prestação de conta estrito sensu, propriamente dita. Quanto à expressão remanejamento de verbas, mais patente a equivocidade ainda, pois pode referir-se tanto ao ato interno da origem da comuna, né, como também eventual remanejamento dos recursos no plano de aplicação de recursos. Ok? Não obstante isso, em retorno disso, no modo de ver da entidade, resta, assim, a ausência da especificação clara, específica e objetiva da motivação da presente CPI. Não obstante tal fato, a entidade, cumprindo seu dever de cidadania, está presente nesse ato, visando aclarar e deixar incólume a prestação de contas apresentada, comprovando o atendimento do plano de aplicação de recursos e o estabelecido no convênio. Era isso. Doutor, eu defiro integralmente a sua manifestação e solicito ao nosso relator que determine a nossa escrevente para
constatar em ata. O registro em ata nós faremos e solicitamos até, porque até para que seja ipsis literis, eu acho que não se deve perder nada do que vai ser apresentado pela parte. Gostaria de solicitar apenas que passasse para nós isso por escrito, que nós vamos colocar em anexo ao depoimento, para poder constar sem nenhuma vírgula diferente do que está sendo apresentado. É até um cuidado importante para o processo ficar exatamente como Vossa Excelência está solicitando. Vou ter que só melhorar a minha redação, passar limpo aqui no manuscrito, tá bom? Perfeitamente. Pois não, vereador. Eu acho que até para precisar, foi o que você leu, então tem que ser escrito antes do início do depoimento dele, inclusive, para estar registrado agora, mas não depois de apresentar o documento. Então tem que ser feito isso agora. Se precisar suspender, a pessoa puder redigir, né, tem a liberdade para chegar ali, redigir e passar para o relator para seja anexado agora. Então eu suspensa a sessão até que se faça a transcrição e a constatação na ata da manifestação do nobre defensor. Doutor, está à disposição também o computador, o equipamento.
Dando continuidade, então, aos trabalhos, eu solicito ao nosso relator que determine anexar a manifestação para que fique constado juntamente com o depoimento do presidente da ONG. E passo a palavra ao relator Bragato para o início das perguntas. Meramente jurídica, né? Meramente jurídica, formal, né? Só para aquela instigação de falar, puta, eu preciso deixar registrado. E não afeta mesmo. Bom, conforme estamos retomando, conforme já definiu o presidente da comissão, o documento apresentado e já lido pelo Dr. Prado será anexo ao depoimento, à parte do processo, ipsis literis, como está apresentado. E nós vamos, então, passar agora às questões que nós precisamos em relação ao senhor José Oswaldo Salvo. Primeiramente, agradecer a presença, senhor José. Nós buscamos, no trabalho nosso da Câmara Municipal, cumprir com as nossas prerrogativas, que nos foram confiadas pela população, fazermos a avaliação destas questões pertinentes aos convênios das instituições junto à Prefeitura Municipal de São Carlos, agradecendo a sua participação, a sua contribuição nos esclarecimentos que nós estamos buscando. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor: o senhor é presidente da instituição Corpo e Alma, certo? Sim. É o senhor que administra efetivamente a Associação Corpo e Alma? Praticamente é o Rafael, né, que certo. A gente fica... Ele dá sempre a aula certinho lá, então ele passa para mim lá no fim da tarde e a gente fica por dentro do que está acontecendo, como presidente, né? Perfeito. Perguntado ao senhor José Oswaldo Salvo, se ele é o presidente da Associação Corpo e Alma, e se efetivamente administra a instituição, informa que é o presidente e que administra sempre em contato com o senhor Rafael, que desenvolve as atividades e frequentemente lhe informa o andamento das mesmas. Senhor José Oswaldo, o senhor que cuida da parte de documentação da instituição, o senhor que providenciou a documentação da associação para poder realizar o convênio com a Prefeitura Municipal? É o Rafael, né? Rafael. Ok. Na questão se ele mesmo
providenciou a documentação para fazer o convênio com a Prefeitura, esclarece que foi providenciado o Rafael Fernando Pereira de Souza, certo? Pelo senhor Rafael Fernando Pereira de Souza. Foi o Rafael que tratou com a Prefeitura o convênio, que trabalhou a parte de efetivação do convênio com a Prefeitura. Sim. Ok. Além das atividades e além do convênio, a parte de administração, a parte financeira, os cuidados financeiros, a parte de documentação, a parte contábil, tudo que diz respeito à instituição, é o senhor ou é o Rafael que cuida? Rafael. Ok. Perguntado sobre todos os aspectos da administração da Associação Corpo e Alma, ele informa que toda essa parte é feita pelo senhor Rafael. Conjuntamente, né? A gente Pelo senhor Rafael, acompanha, conjunto com ele. acompanha também. Quando foi para tratar com as entidades que cederam o espaço, as Sacramentinas e o Perpétuo Socorro, o senhor teve contato com essas instituições para tratar da concessão do espaço, ou foi o Rafael que o fez? Foi Rafael também. Ok. Nas tratativas realizar a parceria com as instituições sacramentinas e Perpétuo Socorro foram realizadas também pelo senhor Rafael. A associação Corpo e Alma que o senhor preside fornece uniforme e algum tipo de alimentação para as pessoas que participam das atividades? O uniforme tem. O que faz parte do uniforme que os senhores fornecem? É as pessoas que dão aula que tem o uniforme, né? Tá. E as pessoas que são assistidas, que participam das atividades, recebem algum uniforme da Associação Corpo e Alma? Recebe, né? Recebe. O senhor saberia me falar qual que é esse uniforme, o que compõe esse uniforme? No momento, não lembro. Ok. Perguntado se a Associação Corpo e Alma fornece uniforme às pessoas que participam das atividades, esclarece que fornece, mas que não lembra qual o tipo de uniforme oferecido. É isso? Isso. Em relação à alimentação, o senhor, como presidente, o senhor sabe se é fornecido algum tipo de alimentação, lanche, algum tipo de alimento para as pessoas que participam das atividades, pela Corpo e Alma? Não. Perguntado se a Associação Corpo e Alma fornece algum tipo de alimento às pessoas que participam das atividades, informa que não fornece. Participam das atividades, informa que não fornece. Eu acho que fornece sim. Fornece sim.
dando sequência aí, refaz a informação dizendo que fornece. O que é fornecido, senhor? Alimentação. Que tipo de alimentação? O que é fornecido? Porque eu não. É o Rafael que fica por dentro disso aí, entendeu? Tá, ok. Eu não acompanho muito essa parte. Porque ele fornece. Como que tá aí, por favor? Informa que fornece, né? Que não sabe precisar qual alimentação é fornecida. Quem saberia informar seria o senhor Rafael. Obrigado. Isso. Eu vou solicitar, nós temos um procedimento da comissão de fazermos o depoimento absolutamente aberto. Teríamos até dispositivos legais para termos outras formas de fazer, mas optamos sempre pela forma mais aberta e democrática. Eu só pediria que qualquer pessoa que esteja presente no local não faça nenhum sinal, nenhuma manifestação em relação ao depoente, porque senão será necessária a retirada da pessoa do local, se isso acontecer, por ser indevida essa atuação. Vamos dar sequência, com exceção, lógico, né, do direito legal que o acompanha junto ao seu advogado. Quem controla a parte financeira, quem cuida da parte financeira da Associação Corpo e Alma? Quem realmente faz o controle financeiro da associação? Rafael. Ok. Perguntado, quem efetivamente realiza a gestão financeira da associação, informa o senhor José que é feita pelo senhor Rafael. Eu gostaria de passar ao presidente da comissão. Eu tenho algumas questões, mas que virão depois, caso não seja colocado pelos demais membros. Senhor José, há quanto tempo o senhor preside a Associação Corpo e Alma? Quando iniciou, né? Desde o início? No início já. Perguntado pelo presidente da comissão, vereador Penha, há quanto tempo o senhor José preside a associação Corpo e Alma, informa que isso, desde o início. Desde o início, desde a sua fundação. Senhor José Salvo, no ano de 2013, o senhor gerenciava pessoalmente as atividades da associação, controlava os pagamentos, acompanhava os atendimentos nos 2 locais e as aquisições de materiais e alimentos. O senhor acompanhou pessoalmente ou não foi o senhor? É o senhor que acompanhou pessoalmente nesse ano? Acompanhava também. Tudo que eu falei aqui, né? As atividades, os pagamentos, os atendimentos nos 2 locais e as aquisições de materiais e alimentos. O senhor acompanhava? Acompanhava. Sobre o acompanhamento do senhor José em relação às atividades, aquisições de materiais e alimentos
de materiais e alimentos. O senhor José esclarece. Isso. É feito pelo senhor Rafael com o acompanhamento dele. Existe alguma documentação de compromisso, compromisso de obrigações firmados com essas igrejas ou são acordados verbalmente entre a associação e as igrejas? Existe algum compromisso formal, escrito, Não. ou é somente um contato verbal e tácito? É o contrato verbal, né? É. Isso. E foi feito pelo senhor ou por outra pessoa? Não, O pelo senhor, Rafa. pelo Rafael, Pelo né? Rafael. Tá. Perguntado se existe algum documento que formalize a parceria com as instituições que cedem o espaço, informa que não existe formalização e que é através de um combinado verbal feito pelo senhor Rafael. Senhor Rafael, o senhor pode declinar para nós? Desculpa, José Osvaldo. O senhor pode declinar para nós quais as funções desempenhadas pelo professor Rafael no âmbito da associação? As funções específicas do professor Rafael no âmbito da associação Corpo e Alma. As funções dele é que ele dá aula, né? Ele dá para as pessoas que frequentam lá. Perguntado sobre O projeto, quais as funções do senhor Rafael, Associação Corpo e Alma, informa que o senhor Rafael dá aulas E cuida do projeto. e cuida do projeto. As funções também desempenhadas pela profissional, a senhora Andréa Cristina Salvo, junto aos atendidos, qual é a função da senhora Andréa Cristina Salvo, né? E se ela tem algum grau de parentesco com o senhor ou com o professor Rafael? Então, disse as funções... Tem. Tá, as funções dela e se ela tem algum grau de parentesco. Tem, com o senhor tem. igual com o Rafael. É o mesmo sobrenome dele também já. Pode falar, seu João, fica à vontade. As funções que ela desempenha primeiro. Nutricionista. Isso. Ela é nutricionista, então. Isso. Ela tem o grau de parentesco. É isso. Ela é minha filha. Ela é nutricionista formada. Tem. Casada com ele. Aí. Okay. Perguntado. Qual a função Sim. É a verdade. da senhora Andréa Cristina Salvo? O depoente informa que ela é nutricionista e sobre
a existência de parentesco da senhora Andréa com o senhor José Osvaldo Salvo e com o senhor Rafael Fernando Pereira de Souza, esclarece que a senhora Andréa é filha dele e cônjuge do senhor Rafael. Penha. Quais as funções, senhor presidente, senhor José Oswaldo Salvo, as funções desempenhadas pelo senhor Anderson Donizete Pereira de Souza? E se tem algum grau de parentesco também com o professor Rafael? O senhor Anderson Donizete Pereira de Souza, as funções que ele desempenha na associação. Não, lá não sei, não. Não. A associação que eu digo é a associação Corpo e Alma. Corpo e né? Alma, é. Isso, sempre disso. As funções. Tá. Perguntado: quais as funções que o senhor Anderson Donizete Pereira de Souza exerce junto à Associação Corpo e Alma? O senhor poderia repetir para mim, por favor? Ele prestou serviço para a Associação Corpo e Alma. Ele presta serviço, Presta é isso? serviço. Informa que eu mesmo presta serviços à associação. Que tipo de serviço, senhor? Publicidade, né? Serviços de publicidade à associação. Corrigindo. Penha. O senhor, ou algum prestador de serviço da Associação Corpo e Alma, a qual preside, tem alguma ligação de parentesco com algum vereador em exercício da Câmara Municipal de São Carlos? E se positivo, qual é a ligação de parentesco? Vou repetir. O senhor ou algum prestador de serviço da Associação Corpo e Alma, a qual o senhor preside, tem alguma ligação de parentesco com algum vereador em exercício da Câmara Municipal de São Carlos? Se positivo, qual a ligação de parentesco? Não tem ligação nenhuma, né? Não. Nenhum prestador. Nenhum prestador também? Não há nenhuma ligação de parentesco com algum vereador aqui? Não. Dessa legislatura? Não. Não tem não. Ligação de Ligação família, de não parentesco. Tá. Perguntado pelo presidente Penha se o senhor José Osvaldo Salvo Ou algum prestador de serviços. ou algum prestador de serviço junto à associação tem Alguma ligação de parentesco. parentesco com algum vereador da Câmara Em exercício Municipal de São Carlos, vírgula, o depoente informa que ele não tem parentesco e que, desculpa, repetindo, e que os prestadores de serviços também não. Nós vamos... Como relação a
prestador de serviço, eu não sei, porque tem 21 vereadores, né? Tem grau de parentesco, eu não sei direito, detalhar direito, se ele tem ou não tem também. Tá, então vamos lá. Seu João, da associação, o senhor não tem pessoa que preste serviço ou que esteja vinculado à gestão de vocês que tenha parentesco com vereador da Câmara Municipal? Não. Não tem. Tá. Não tem conhecimento de que exista algum parentesco de algum membro ou prestador de serviços da Associação Corpo e Alma com algum vereador da Câmara Municipal. Senhor José, quantas horas semanais, se o senhor puder precisar para a gente, o professor Rafael cumpre efetivamente nos 2 espaços onde é atendido, são prestados os serviços da associação? São 2 espaços, são as Sacramentinas e a Perpétuo Socorro, né? Se o senhor pode precisar quantas horas semanais o professor Rafael cumpre efetivamente nesses 2 espaços e qual é o tempo de duração de cada atividade? É 4 horas. É umas... Tem uma... Ele tem dedicação exclusiva ao projeto, né? Dedicação exclusiva? Mas o senhor não pode precisar, assim, quantas horas semanais o professor Rafael cumpre efetivamente em cada local e o tempo de duração de cada atividade? O senhor não tem essa precisão? Não tem. Não? Não. Posso fazer um adendo só Pois para não. complementar? Senhor José, o senhor tem na associação o senhor Rafael contratado para prestar serviços, e o senhor sabe dizer para nós quantas horas ele é contratado para prestar serviço? Exatamente, eu não sei quantas Okay. horas. Ok. Não estou sabendo. Perguntado quantas horas o professor Rafael presta de serviços através da Associação Corpo e Alma nas 2 instituições que cederam os espaços, e qual o tempo de duração das atividades, informa que o senhor Rafael tem dedicação exclusiva ao projeto e não sabe precisar quantas horas de atividades desenvolve. Uma observação em prol da verdade, né? Do funcionamento da entidade, objetivamente, das funções, em relação ao Rafael e à presidente. Não sei se eu não posso substituir o depoente, né? Posso auxiliá-lo, né? Então eu estou pedindo licença para deixar, em prol da verdade, deixar muito claro qual que é a função do Rafael,
em relação à presidência e junto à entidade. Doutor, eu gostaria apenas de sinalizar, nós estamos exatamente colhendo o depoimento do senhor José Oswaldo Salvo. E, naturalmente, tem toda a possibilidade de Vossa Excelência orientá-lo no depoimento. Mas o depoimento é do senhor José Oswaldo, então nós vamos ouvir através dele aquilo que o senhor orientar para ele, como achar melhor. Então tá bom. Obrigado. Eu saliento também, doutor, que é exatamente o foco do que o senhor está questionando aí. É exatamente o foco do nosso questionamento nessa questão, né? É a prestação de serviço. Veja bem, é que no ambiente do terceiro setor existe certas relações interpessoais entre entidades, presidência, entre as pessoas, que é muito peculiar, não só dessa entidade, como na grande dimensão das entidades do terceiro setor. E como é o funcionamento isso, que, na maioria das vezes, pode caracterizar para a pessoa inexperta e leigo nesse ambiente, um desvio de moralidade que, na verdade, não existe. E esse desvio de moralidade não existe, pois bem está lastreado em decisões, desde o STF até decisões internas do Tribunal de Contas, que aclara, num primeiro momento, essa aparente nebulosa relação que, no meu modo de ver, juridicamente precisava ser aclarado com objetividade. Nós temos, obrigado. Para esclarecer, nós temos toda a possibilidade de considerarmos todas essas questões e eu pediria ao presidente que dê sequência, então, nas questões. O senhor que fez contato com vereadores da Câmara Municipal de São Carlos, visando buscar recursos através de emendas parlamentares ou subvenções para o desempenho das atividades. Foi o senhor que entrou pessoalmente como presidente em contato com os vereadores da Câmara para a busca, que é comum do terceiro setor, buscar recursos públicos, né, através de convênios devidamente firmados. Se o senhor pode responder se foi o senhor que fez pessoalmente o contato com os vereadores buscando esses recursos, e se não, quem foi a pessoa? Foi o Rafael. Rafael. Perguntado se buscou pessoalmente, junto aos vereadores, recursos para a Associação Corpo e Alma. Informa que esses contatos foram realizados pelo senhor Rafael Penha. Finalizando aqui, senhor José, referente à prestação de serviços da nutricionista Andréa Cristina Salvo e do fisioterapeuta Daniel Marques Franco, qual foi o critério adotado para os atendimentos? Todas as pessoas foram atendidas nos dois espaços? Existem fichas de cadastro de atendimento individual com as devidas qualificações e endereços dos atendidos? Vou ficar em silêncio nessa pergunta aí. Perguntado. Só uma questão. Você me passa, por favor, o nome do fisioterapeuta que eu não consegui anotar? Eu vou repetir a questão, doutor. Faz favor. Referente à prestação de serviços da nutricionista Andréa Cristina Salvo e do fisioterapeuta Daniel Marques Franco, qual foi o critério adotado para os atendimentos? É uma questão. Todas as pessoas foram atendidas nos dois espaços? Questão. Existem fichas de cadastro de atendimento individual com as devidas qualificações e endereços dos atendidos? É a terceira questão. Ok. Perguntado. Só para confirmar, senhor José Oswaldo, o senhor não vai responder essa questão, é isso? É isso? Não. É isso? Sim, silêncio. Ok. Perguntado pelo presidente Penha se a associação, desculpa, retomando, perguntado pelo presidente Penha se a prestação de serviços
da nutricionista Andréia Cristina Salvo e de fisioterapia do senhor Daniel Marques Franco, apresenta critérios de atendimento às pessoas que participam das atividades, se todas essas pessoas foram atendidas nos 2 espaços cedidos e se existem fichas de cadastro e acompanhamento de atendimento individual com as devidas qualificações e endereços dos atendidos. O depoente requer o direito de permanecer em silêncio, sem responder à presente questão. Penha. Senhor José, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer contribuiu também com algum tipo de uniforme para a Associação Corpo e Alma? A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer contribuiu também com algum tipo de uniforme para a associação? Não estou sabendo, não. O senhor não sabe responder. Na questão C, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer contribuiu. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer contribuiu para a aquisição de uniformes, vírgula, disse que não sabe informar. Penha. A associação, ela disponibiliza, conforme já configurado na prestação de contas, um kit lanche a todos os atendidos antes das atividades, conforme o plano de trabalho da associação. O senhor acompanhou o processo de aquisição de 24 mil kits durante o período de 2013, ano que foram adquiridos? Quais os alimentos que compunham esse kit? Então, eu vou repetir. A associação disponibiliza um kit lanche a todos os atendidos antes das atividades. Isso é uma questão. Ela disponibiliza esse kit antes das atividades? O senhor acompanhou, como presidente, o processo de aquisição de 24 mil kits durante o período de 2013, ano que foram adquiridos? E quais os alimentos que compunham esse kit constante da prestação de contas? Eu vou ficar em silêncio. Não. Pois não. O depoente mantém o silêncio. Eu peço o seu texto original. Você fez na íntegra do que está aqui? Eu anotei, mas prefiro fazer na íntegra do que Vossa Excelência colocou. Ok. Perguntado pelo vereador Penha que a Associação Corpo e Alma disponibiliza um kit lanche a todos os atendidos antes das atividades, conforme previsto no plano de trabalho. É isso? Conforme previsto no plano de trabalho. Pergunta se foram fornecidos esses kits. Se o senhor José Osvaldo Salvo acompanhou
o processo de aquisição de 24 mil kits durante o período de 2013 e quais os alimentos que compunham esse kit. O senhor José Osvaldo Salvo exerce o seu direito de permanecer em silêncio, vírgula, não se dispõe a responder esta questão. Penha. Finalizando, senhor José, referente à aquisição de 290 uniformes, que foi, de acordo com a prestação de contas, realizada em 20 de junho de 2013, quais são as peças que compõem esses uniformes e qual foi o critério adotado pela Associação Corpo e Alma para a distribuição desses uniformes? O senhor pode precisar. Em silêncio. O senhor se mantém em silêncio, o direito constitucional. Silêncio. Pois não. Perguntado, referente à aquisição de 290 uniformes em 20 de junho de 2013. Quais foram as peças que compuseram esses uniformes? E qual foi o critério adotado para a distribuição dos mesmos? O senhor José Osvaldo Salvo requer o direito de permanecer em silêncio, vírgula, não se dispõe a responder esta questão. Senhor Zé, o senhor conhece Fábio Henrique Manuel? Fábio Henrique Manuel? É do conhecimento do senhor? Fábio. Henrique Manuel. Conheço. Ele... Conheço ele. Ele tem alguma relação com a associação? Não. Não tem relação com a associação nenhuma? O que eu estou pensando, Fábio? Não. Não. Não, mas acho que eu não sei, não conheço não, viu? Fábio Acho que eu- Henrique Manuel. O senhor não conhece? Não. É porque- Perguntado pelo O presidente que ele Penha faz, não? se o senhor Não. José Osvaldo conhece o senhor Fábio Henrique Manuel, vírgula, informa que não o conhece. O que ele faz? Eu penso. Não, nós estamos perguntando para o senhor se o senhor conhece e o que ele faz. Atividade. Ok? Ele responde, o senhor José Osvaldo Salvo responde a pergunta que foi feita e foi colocado o nome de uma pessoa para saber se o senhor conhece. O senhor não o conhece. Fábio Henrique Manuel.
Vereador Penha. Última questão, senhor José Salvo. Houve uma entrevista, né, veiculada, que o senhor concedeu, uma entrevista via fone a um repórter de nome Jefferson Vieira, em data de 2 de outubro de 2014, num programa matinal da Rádio São Carlos, isso é público também, o qual o senhor disse que era o presidente, na veiculação desse programa, no atendimento de telefone desse repórter da Rádio São Carlos. O senhor disse que era o presidente da Associação Corpo e Alma, mas quem comandava e dava as aulas era o professor Rafael, que é o Rafael Fernando Pereira de Souza. Dizendo ainda nessa ocasião que Rafael não era seu parente, e finalizando a entrevista, dizendo para o repórter ligar para o Rafael que ele falaria assim toda a verdade, né, conforme o que se consta aí nessa entrevista dada. Eu gostaria de saber se o senhor confirma essa entrevista, se realmente a rádio entrou em contato com o senhor nessa data, ou se houve esse diálogo com a imprensa, com algum repórter. Teve um repórter que ligou para mim, entendeu? Certo. Só que eu já não conversei muito com ele, não. O senhor direcionou ele para ligar para o Rafael? Procede? Isso. Mandei ligar para o Rafael saberia das informações? Saberia. O senhor chegou a dizer, assim, que para o repórter ligar, por exemplo, para o Rafael, que ele falaria toda a verdade. O senhor, acho que o senhor foi uma expressão do senhor apenas? Exatamente. O senhor não poderia nos precisar assim, se existe algum outro... assim, é só essa confirmação que eu falo, senhor. Se houve esse contato e se ele questionou com relação... Contato não. Foi rápido. Ok. Perguntado sobre entrevista que o senhor José teria feito ao repórter Jefferson Vieira, da Rádio São Carlos, no dia 2 de outubro de 2014, informa que teve esta entrevista de forma breve e que solicitou ao repórter que entrasse em contato com o senhor Rafael Penha. Senhor José, o senhor pode precisar para nós qual é o nome e o endereço do tesoureiro, o tesoureiro legal da instituição da Associação Corpo e Alma? Não, não. Quem é o tesoureiro, o nome e o endereço? Não. Perguntar se ele poderia dizer quem é o tesoureiro oficial da instituição Corpo e Alma. Informou que não sabe dizer. Penha. Senhor José, de minha parte, eu fico muito agradecido aos esclarecimentos. Eu passo agora a palavra aos vereadores, vereadora Cidinha e demais vereadores para se tem mais algum questionamento. Eu só quero fazer uma pergunta. O Rafael, ele é coordenador da entidade. Né? Ele é assalariado lá? Ou não? Assalariado, né?
Por um período, sim. Depois não. E o valor que ele recebe da entidade? O valor exatamente, eu não sei o valor exato quanto ele recebe. E qual o período que ele recebe? Não, porque ele... Não, porque eu fiz a pergunta se ele é assalariado. Aí ele falou assim que é. Aí foi falado aí que por um período ele é. Eu quero saber que período que ele... Até quando foi assalariado. Enquanto perdurou o repasse, e agora ele está como autônomo, né? Está como autônomo agora. Civil. Perguntado Obrigado. pela vereadora É, Cidinha do Tá, enquanto- Oncológico. enquanto houve Só um momentinho, por favor. enquanto houve o repasse com recurso público, ele era assalariado, né? Agora houve um rompimento, ele está como autônomo. Ok. Perguntado pela vereadora Cidinha do Oncológico se o Rafael, que exerce a coordenação do projeto, é assalariado pela Associação Corpo e Alma, informa que foi durante um período assalariado enquanto perdurou o repasse da subvenção municipal. E após a suspensão do repasse, atua como autônomo. Vereadora Cidinha. Só mais uma pergunta. Os kits, os lanches que eram oferecidos aos usuários, aos frequentadores, onde eram adquiridos? Não sei onde que era adquirido. Perguntado pela vereadora Dinha do Oncológico sobre os lanches que seriam fornecidos às pessoas que participavam das atividades onde eram adquiridos, esclarece que não sabe onde os mesmos foram adquiridos. Cidinha. Vereador Lineu Navarro. Boa tarde, senhor José. Boa tarde, Lineu. Vou perguntar algumas questões para o senhor, só para confirmar o entendimento que eu estou tendo, que não é a hora de fazer a minha consideração, mas algumas coisas para confirmar. A seleção dos usuários do projeto, desenvolvido pela Corpo e Alma, lá na Sacramentina e lá no Perpétuo Socorro, o senhor participou da seleção das pessoas? Não. Dos usuários, as pessoas que vão lá, senhoras, o senhor participou da seleção delas? Ajudou a participar? Participei. Participou? Participei no começo. Eu vou só completar, Bragato, que é mais ou menos similar. A seleção da nutricionista que prestou o serviço à Corpo e Alma nesse projeto, o senhor participou da seleção dela, da indicação da pessoa? Participei. Do que fez o trabalho de fisioterapia com as pessoas, o senhor ajudou? Participei também. Da empresa de alimentos que forneceu os kits, o senhor contribuiu na escolha dela? Não. Não. Da empresa que forneceu os uniformes, o senhor indicou ela ou foi outra pessoa que selecionou quem ia fornecer? Acho que é o Rafa, né? Rafael.
e das despesas do responsável da divulgação, que é o Anderson. Foi o senhor que indicou, ou foi o Rafael, ou foi outra pessoa? O Rafael. Rafael. Lineu, só para eu poder não perder, você perguntou sobre a questão Dos usuários do programa, nutricionista, fisioterapeuta, da empresa de alimentos, da empresa que forneceu uniformes, do responsável da divulgação, o Anderson. Ok, é o que eu tenho aqui. Perguntado pelo vereador Lineu Navarro, se o senhor José acompanhou a seleção das pessoas atendidas pelo projeto, informa que participou. Perguntado se participou da escolha da nutricionista e do fisioterapeuta para atuarem junto à Associação Corpo e Alma, declara que participou. Participou no início. No início. Sobre a sua participação na contratação de compra dos alimentos a serem fornecidos às pessoas que participam das atividades, informa que não participou na contratação desta empresa. Sobre a compra dos uniformes e também em relação à divulgação por propaganda do projeto, informa que ambas foram realizadas pelo senhor Rafael. Lineu. Senhor José, alguma vez o senhor viu algum folheto de divulgação desse projeto da entidade que o senhor preside, a Corpo e Alma? Viu algum folheto, alguma publicidade? Não. Nunca viu nenhum folheto? Folheto eu não vi. Só um minutinho. Perguntado pelo vereador Lineu se alguma vez ele viu algum folheto de publicidade deste projeto da Associação Corpo e Alma, informa que nunca viu. Lineu. Eu não penso. Tesoureiro da... Tá. Agora que eu estou lembrando o nome desse. Tesoureiro da Corpo e Alma. Senhor José. Só um momentinho. Porque tem o apelido, então... O senhor José solicita registrar que lembra do nome do senhor Fábio Henrique Manuel, como sendo o tesoureiro da
associação Corpo e Alma. Ele tem um apelido que o senhor conhece pelo apelido, senhor? O apelido é? Chama de macarrão. Tá. Né? Ele o conhece mais pelo apelido que é, entre aspas, macarrão. O senhor sabe o endereço do tesoureiro? Não, o endereço eu não lembro, não. Tá. Não Ele reside. sabe qual o endereço dele. Voltamos. Lineu. Senhor José, o senhor visitou alguma vez ou costuma visitar o projeto quando está em atividade lá nas aulas do Rafael? Costuma visitar. O senhor costuma ir lá? De vez em quando eu vou lá, sim. Tá. De vez em quando eu vou. Você pode refazer a pergunta para mim, por favor? Perguntado se costuma visitar os locais onde são desenvolvidas as atividades do projeto, declara que costuma visitar. Senhor José, o senhor conhece todos os diretores, conhece pessoalmente todos os diretores da entidade? O vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, conselho fiscal, conhece todos eles? Conheço. Conhece todos eles? Conheço todos eles. Perguntado pelo vereador Lineu se o senhor José conhece todos os membros que compõem a diretoria e conselho fiscal, declara que conhece. Senhor José, a entidade tem mais associados que, além dos diretores e os membros do Conselho Fiscal, tem mais algum associado? Não tem, não. Não tem. Não. Sobre a existência de mais associados do que os que constam na diretoria, informa que não tem. Senhor José, a diretoria, ela costuma fazer uma reunião por mês ou não? Ou foram apenas as que estão aqui, que são as duas assembleias gerais, uma de instalação da diretoria da entidade e a segunda de renovação da diretoria. Foram só essas duas reuniões até hoje? Ela não faz reunião mensal? É só essas duas, né? Consta aqui? Só as duas. Sobre a existência de reuniões mensais da diretoria, informa que não são feitas reuniões mensais. Como consta, Desculpa, vamos apagar. O como consta sai fora. Consta a realização de 2 reuniões de assembleias registradas em atas. Segue. Senhor José, o senhor assina cheques pela entidade, para os pagamentos? Assino. Assina com o tesoureiro? Com o tesoureiro. E quem leva os cheques para o senhor assinar? Quem leva? O Rafael. Rafael. Isso. Perguntado pelo vereador Lineu Navarro se ele
assina os cheques em conjunto com o tesoureiro e quem lhe apresenta os cheques para serem assinados declara que os assina e quem leva os cheques é o senhor Rafael. Complementando, senhor Léo, se me permite, essas demandas, assina os cheques, o Rafael que leva o senhor a assinar, né? Juntamente com o tesoureiro. As demandas dos pagamentos são conferidas pelo senhor com as notas e as prestações do que, para onde o cheque está sendo enviado ou pago, o senhor confere tudo? Confere. O senhor confere tudo? Conferido. O cheque é assinado, mas com a conferência de senhor como Isso, presidente. Exatamente. Perguntado pelo vereador Penha. Seu senhor José confere os cheques para verificar a devida regularidade dos pagamentos, informa que os confere. Vereador Lineu. Seu José, o senhor contribui financeiramente do senhor, enquanto pessoa, para a entidade com algum valor? Já contribuiu desde que ela foi fundada até hoje ou nunca contribuiu? Não. Nunca. Algum outro membro da diretoria contribui? Não. Perguntado se contribui com recurso financeiro para a associação Corpo e Alma e também se algum outro membro da diretoria contribui, declara que nem ele, nem outro membro da diretoria faz contribuição financeira. Sabe se tem algum associado da entidade Corpo e Alma, que o senhor preside, que é contribuinte da entidade? Não. Se existe algum associado contribuinte de recurso financeiro, informa que não existe. Seu José, o senhor sabe como que a entidade, além do recurso que recebe da prefeitura, que tem destinação certa de acordo com os balanços, mas as custas sociais da entidade, elas constam pagas com cheques da entidade, contribuições previdenciárias. Particularmente, o senhor sabe de onde veio o recurso para pagar essas contribuições de INSS, particularmente do funcionário Rafael? Da onde veio o dinheiro? Não estou sabendo. Se... Desculpa. Retira para mim o seu. Provavelmente é do vereador, né? De algum vereador aqui. Ela não consta como da prefeitura. Da prefeitura. Ela foi excluída do plano de trabalho. Até porque não pode legalmente pagar contribuições sociais de funcionários de entidade com recurso vindo da prefeitura. Então ela consta à parte. Não, estou baseado nos documentos que me foram apresentados da entidade. Então lá consta, na verdade, que foi outro recurso, que não o da prefeitura. Posso relatar? Perguntado pelo vereador Lineu. Provavelmente é doações de associado, então, né? Se o senhor... Ok. Perguntado pelo vereador Lineu, se o senhor sabe com que fonte de recurso realiza
o pagamento das custas sociais de INSS e FGTS do funcionário Rafael, enquanto constava como funcionário da associação, da onde sairia esse recurso? Qual que é a resposta do senhor para isso? Ué, não estou sabendo, não estou Ok. sabendo. Informa que não sabe precisar. É isso, né, senhor? De qual fonte saem os recursos para este pagamento? Lineu? A entidade foi criada em outubro de 2011, né? Isso. Isso, O senhor procurou o vereador que propôs a lei 16.040, que foi transformada em lei 16.040, em março de 2012, que transformou a entidade que o senhor preside, entidade pública. O senhor conhece o vereador? O senhor que procurou esse vereador? Não, Não? não. Vereador, peço que reformule a pergunta. Quem não conhece, o vereador que propôs o projeto transformado na lei 16.040, de março de 2012, que propôs a declaração de utilidade pública da entidade. Perguntado se o senhor José tem conhecimento qual foi o vereador propositor da lei número 16.040, de 19 de março de 2012, para a utilidade pública da Associação Corpo e Alma, informa que desconhece qual foi o vereador propositor. O senhor sabe quem procurou esse vereador? Não. Não sabe. Se o depoente sabe quem teria procurado o vereador para propor a referida lei, informa desconhecer. A entidade, senhor José, a entidade Corpo e Alma só tem este projeto ou tem algum outro projeto de caráter educacional, social na cidade? É só esse projeto? Só esse. Perguntado se existe algum outro projeto desenvolvido pela Associação Corpo e Alma na cidade de São Carlos, além deste prestado junto às instituições sacramentinas e Perpétuo Socorro, declara que não tem. Lineu? Senhor José, só uma questão. O senhor tem notícia ou alguma vez a entidade pagou algum valor pelo uso do local das Sacramentinas ou da Perpétuo Socorro? Não. Nem agora, nem antes. Nem agora e nem antes. Tá.
perguntado se houve algum pagamento da Associação Corpo e Alma para as instituições que cedem o espaço físico para as atividades, declara que nenhum pagamento foi realizado. Senhor José, obrigado. Quero até registrar, o senhor está aqui convidado para depor, porque é o presidente da entidade. Tá? Tenho certeza da idoneidade do senhor. Tá, obrigado. Obrigado. Vereador Hodson, né? Vereador Hodson. Vereador Rodson, com a palavra. Já está satisfeito com as questões feitas anteriormente, é isso? Pergunta ao vereador Penha. Eu quero agradecer novamente, José Salvo, como presidente da entidade, que o senhor está aqui, do lado do seu advogado, prestando as informações que serão muito importantes para o prosseguimento do nosso trabalho. Doutor Renato, agradecer a sua figura e ver se o senhor tem mais alguma ponderação. Então é isso, eu declaro encerrado o depoimento, agora com as impressões e devidas assinaturas para... Acho que tem mais uma do Rafael, isso. Uma licença, eu fui nomeado como, já que o Rafael está na condição de investigado também, né? Fui nomeado por ele como mandatário dele nessa CPI, ok? Então, vou permanecer na oitiva como representante do Rafael. Então, o depoimento do senhor José, então eu